Olá, professores, tudo bem com vocês? Muito obrigada pela presença, por estarem aqui participando da nossa primeira reunião pedagógica da Diretoria de Ensino. Eu sou a Patrícia, PCNP de Matemática, e junto com a gente está a Juscelene, que vai se apresentar também. Olá, tudo bem? Eu sou a Juscelene e hoje, então, a gente vai começar essa formação à distância. Hoje nós vamos ficar só 45 minutos com vocês, mas espero que seja produtivo, que a gente possa contribuir, tá? Vamos lá? Começando. Antes da gente iniciar a formação, vamos fazer alguns combinados, né? Algumas orientações de uso desse novo sistema de formação. Um deles é que a gente pede para vocês, por favor, desligarem o microfone, tá? Para aqueles que não conseguiram visualizar, o microfone ele fica no meio da tela. Quando a gente mexe o cursor do mouse, aparece a imagem de um microfone, tá? Então, clica sobre ele para que não tenha barulho, ruído, né? Não atrapalhe. Durante a apresentação, vocês podem colocar suas dúvidas, sugestões, né, no chat, que é essa imagem desse desenho que tem aqui, olha. Ele vai aparecer no canto direito da tela, onde vocês podem registrar as dúvidas, ok? E aí, no final da formação, nós vamos deixar um tempinho para interação, para vocês poderem falar também. E aí, quem quiser falar, então volta no microfone e ativa o som, tá? Para poder falar e a gente poder ouvir, ok? Outra informação aqui é sobre o registro desse ATPC. Nós vamos disponibilizar um link e é importante que vocês entrem nesse link, né, para registrar a presença, tá? E a gente possa ter o controle da presença de vocês. Outra dica, né, outra orientação é que vocês não esqueçam de sair da reunião quando terminar, tá? Porque senão fica logado e a gente não consegue finalizar a reunião. Então, para sair, tem que clicar nesse telefoninho que tem aqui no canto direito da imagem, tá? Vamos lá. Dia Nacional da Matemática. Acho que todo mundo ouviu ou recebeu alguma mensagem, né? Que ontem foi o Dia Nacional da Matemática. É um dia onde a ideia desse Dia Nacional da Matemática é um incentivo mesmo a atividades educativas, culturais, tá? Foi colocado no dia 6 de maio, porque é o nascimento do Júlio César de Mello e Souza, o Malba-Taam. Então, em memória, né, em comemoração ao nascimento dele, tá? É só para a gente lembrar dessa data, né, que é um dia nacional mesmo da matemática. Bom, vamos começar então a formação, devagarinho. Aí, tópicos da pauta. Bom, vocês tiveram a orientação da Catiúcia, né, nesses primeiros 45 minutos, e agora, os próximos 45 minutos, então, a formação é minha e da Patrícia, tá? Onde nós vamos falar com vocês um pouquinho sobre o documento orientador, fazer bem rapidinho, assim, algumas considerações que nós consideramos importante, tá? Vamos falar das atividades não presenciais, né? Habilidades que foram organizadas pela SEDUC para esse primeiro bimestre e habilidades que estão contempladas no material Aprender Sempre, tá? Esse material Aprender Sempre é aquele que vocês receberão, ou já devem ter recebido, da capa azul, tá? Esse material também vai servir de apoio para esses dias aí de aulas não presenciais.
E nós vamos falar também sobre o roteiro de atividades, tá? Como a gente pode elaborar esses roteiros, né? E depois, no final, então, nós vamos deixar um momento de interação, ok? Vamos lá. Bom, documento orientador. Esse documento, que eu vou deixar para vocês um link depois, de como acessar. Vocês podem ler depois esse documento na íntegra para entender melhor, né, cada tópico. Mas a gente colocou aqui a capa só para vocês enxergarem, né? E o sumário, onde o que nós vamos estar colocando hoje aqui é como que vai funcionar esse período de aulas escolares aí não presenciais, né? Como que vão ser a realização dessas atividades, que acho que está todo mundo aí preocupado, ansioso, mas a gente dá conta do recado, né? Vamos fazer tudo com calma, vamos se preparar, se planejar, que eu acho que tudo dá certo, tá? Pensando sempre na aprendizagem dos nossos alunos. Vamos lá? Bom, como que vai ser, então, a elaboração do roteiro de atividades, né? O que são esses roteiros? Como que a gente vai... da onde a gente vai partir? Qual é o primeiro passo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós temos realidades diferentes dentro da nossa sala de aula. Tem alunos que têm os recursos tecnológicos, que estão, né, preparados para essa condição nossa de agora, e alunos que não têm recursos tecnológicos. Então, a gente tem que pensar nessas dois públicos de estudantes que nós vamos atender. Então, antes de começar esse roteiro, tem que se levar em conta essas diferenças, tá? Outra situação é retomar as últimas aprendizagens, né? Vamos dar um fechamento para aquilo que a gente vinha fazendo. Caso a gente já tenha feito, ótimo. Mas se não, vamos dar um fechamento e concluir aquelas aprendizagens que a gente estava fazendo antes de começar aí esse período que vocês tiveram de recesso. Bom, desenvolver as habilidades organizadas pela SEDUC. A SEDUC, ela organizou algumas habilidades, tá? Selecionou algumas habilidades do primeiro bimestre, que estavam postas lá no currículo paulista. Então, dessas habilidades do currículo paulista, ela selecionou algumas e nós vamos trabalhar, então, com essas habilidades, né? A escolha das nossas atividades, do nosso trabalho, enfim, é em cima dessas habilidades aí, ok? Que eu vou mostrar depois a seguir. Um outro ponto muito importante é que vocês, professores, têm autonomia para prosseguir de acordo com a realidade dos alunos, a realidade da sala de aula, a realidade de cada contexto, né? Claro que vocês estão recebendo aí várias informações, vários materiais, né? Para subsidiar o trabalho de vocês, tá? Mas cada um de vocês tem uma realidade diferente e vocês têm que partir dessa realidade para vocês se planejarem, ok? A elaboração desses roteiros de aprendizagem, eles devem ser proporcional ao número de aulas. Então, considere que os alunos já estão assistindo às aulas no centro de mídias, né? E vocês estão... junto a esse tempo, vocês terão um tempo de aula também, que somados deverão dar as aulas da semana, tá? Da disciplina. Então, se vocês têm 6 aulas na semana, vocês devem elaborar roteiros de atividades, já com do centro de mídias, né? E fazendo essas atividades de acordo com esse tempo, ok? Pode seguir. Bom, então, as habilidades, como eu falei, né, é o centro de tudo. O nosso trabalho ele deve ser centrado nessas habilidades que foram selecionadas, tá? Claro que dentro de uma sala de aula existe diferentes saberes, né? Mas nós vamos trabalhar pensando na recuperação, no reforço e no aprofundamento, em cima dessa mesma habilidade. Tá?
eu vou reforçar aquilo que já foi aprendido, mas que é necessário um reforço para consolidar a habilidade, ou eu vou recuperar, porque os meus alunos não conseguiram ainda, né, entender, e então eu preciso recuperar a habilidade, ou eu posso aprofundar, eu posso ir além daquilo que está colocado ali. Então é importante que o professor ele tenha clareza da realidade dos alunos, dos saberes desses alunos, para eles poderem preparar, para vocês poderem preparar essas atividades, tá? Prosseguindo. Aí, então, nós colocamos aí o desenho de tudo aquilo que a gente tem de material e de recursos para preparar nossas aulas, né? Que é o São Paulo Faz Escola, o material que vocês já conhecem, já estavam trabalhando. O Aprender Sempre, que é o que vem agora, esses fascículos do Aprender Sempre, que são habilidades até mais são habilidades que estão na matriz do SARESP, e que podem ajudar nesse processo, tá? Desenvolvimento de habilidades. Aí colocamos também as habilidades do SARESP, né? Que também é um recurso que a gente tem para a gente saber como é a situação da nossa escola, sabe, o que ainda está, os alunos precisam ser, o que precisa ser trabalhado ainda com os nossos alunos para que eles avancem, né? Temos as plataformas digitais, e aí, então, essas plataformas digitais considerando que os nossos alunos têm o recurso tecnológico, existem várias plataformas, vários recursos aí que ajudam o professor nas aulas, que é o Matific, o Dragon Learn, e tem outros aí que são bem bacanas de serem trabalhados e que ajudam o nosso trabalho de professor, tá? Seguindo. Bom, as habilidades prioritárias, então, falando um pouquinho mais dela, né? Como que a SEDUC selecionou, que habilidades são essas, né? Então, como eu falei, são habilidades selecionadas do currículo paulista. Então, a SEDUC selecionou aquelas que eram mais essenciais, que consideram-se que sejam mais essenciais, né? São habilidades também que, por a gente estar nessa situação de aulas não presenciais, essas habilidades, considera-se que com essas habilidades os alunos conseguem fazer com maior autonomia, tá? Então, por conta disso, que se escolheu também essas habilidades. O tempo disponível para o desenvolvimento dessas atividades aí, também considerando o número de aulas de cada componente curricular, tá? Então, considerando esse número de aulas, foi sendo escolhido o número de habilidades. E são habilidades que estão material de vocês, no São Paulo Faz Escola, tá? E no centro de mídias, enfim, são habilidades que atendem toda essa programação, essa demanda que a gente tem. Essas habilidades que nós vamos comentar, a Patrícia vai falar um pouquinho mais sobre elas, né? Pode ser encontrada nesse link. E aí, então, eu passo a palavra para a Patrícia. Obrigada. Vamos lá, então. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essas habilidades que foram selecionadas pela SEDUC para serem trabalhadas agora no primeiro bimestre e as habilidades que estão no material Aprender Sempre, como a Juscelene já comentou com vocês. Então, vamos lá. Nós fizemos o seguinte, aquele link, ele traz todas as habilidades, né, do primeiro bimestre, mas de todos os componentes curriculares. Nós fizemos uma planilha onde consta apenas habilidades de matemática. Então, o que nós temos agora na tela são as habilidades referentes ao primeiro bimestre do 6º ano. Foram selecionadas 4 habilidades do nosso currículo e elas estão apresentadas aqui
com os seus descritores e objetos de conhecimento. Na mesma planilha, nós colocamos, para ficar visível de vocês, né, olharem todas as habilidades presentes, tanto do primeiro bimestre, como também no material Aprender Sempre. São os fascículos que os alunos estão recebendo. Nos fascículos, essas são as habilidades que estão lá sendo contempladas nas atividades. Habilidade 11, 4 e 2. Essas habilidades são das matrizes de referência da avaliação, do SARESP. Então, elas podem estar ajudando também, norteando o trabalho de vocês no momento de planejar os roteiros de atividades. Para o 7º ano, as primeiras habilidades, essas 4 primeiras, elas foram selecionadas para o primeiro bimestre, são do nosso currículo, e aqui na parte de baixo nós temos as habilidades presentes no material Aprender Sempre para o 7º ano, habilidade 2, 30 e 11. Para o 8º, novamente, foram selecionadas 4 habilidades do nosso currículo e 4 habilidades da matriz de avaliação que estão no material Aprender Sempre. Tem uma habilidade a mais que o 7º e o 6º. Essas habilidades são a 16, 30, 31 e 39. Para o 9º ano, habilidades relacionadas ao primeiro bimestre são essas 4 habilidades do nosso currículo, e essas 3 habilidades aqui, elas são do material Aprender Sempre. São elas a habilidade 30, 41 e 28. Para o ensino médio, nós temos, aqui não tem a numeração, né, porque nós estamos usando ainda o currículo vigente, mas aqui nós temos o descritor dessas habilidades, né? E aqui todos os objetos de conhecimento para que sejam propostas as atividades, os roteiros de atividades. Na parte de baixo, nós temos 3 habilidades também retiradas da matriz de referência e que estão no material Aprender Sempre. Essas habilidades são a 7, a 17 e a 18. Se vocês repararem, essas habilidades, elas podem ser encontradas no mapa de habilidades do SARESP, lá na sede, na plataforma Foco Aprendizagem. E dá para analisar, né, na hora do momento do planejamento desses roteiros, se a sua turma, né, os dados da sua escola, se essas habilidades coincidem com as habilidades que estão no mapa da escola, tudo isso para estar ajudando no planejamento, no desenvolvimento desses roteiros. Na 2ª série, nós temos aqui as habilidades, o objeto de conhecimento, habilidades relacionadas à trigonometria. Aqui na parte de baixo, essas 3 habilidades são da matriz do SARESP, estão no material Aprender Sempre, e são elas a habilidade 17, 28 e a habilidade 3. Na 3ª série, nós temos aqui as habilidades do primeiro bimestre a serem contempladas, objeto do conhecimento, e na parte de baixo aqui da tabela, nós temos 3 habilidades que estão no material Aprender Sempre, que são a habilidade 34, a habilidade 33 e a habilidade 3. Vocês poderão estar pensando nos seus roteiros de atividade, como a Juscelene já falou, pensando na dificuldade de cada aluno, de cada turma, na melhor maneira dessa atividade chegar até o aluno,
e como vocês podem estar pensando nesses roteiros para que os alunos consigam, de fato, fazerem essas atividades uma vez que eles estão em casa. Os roteiros de atividades, vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Eles precisam ser elaborados de maneira que os alunos consigam efetivamente realizar as atividades que estão lá. Precisam levar em consideração também a duração dessas atividades. Vale ressaltar que o tempo que o aluno, que o estudante leva para uma atividade ser realizada na sala de aula pode não ser o mesmo da atividade feita em casa. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Esses roteiros também podem ser feitos de maneira interdisciplinar, uma vez que a escola já tem projetos em andamento e quer dar continuidade, esses roteiros podem ser pensados para que haja continuação dos projetos. Isso tem que ser decidido pela equipe, né, por vocês, qual a melhor maneira de dar a continuidade e de fazer esses roteiros, uma vez que escolhidos para terem a interdisciplinaridade. Nesses roteiros, alguns elementos essenciais são importantes. Então, o número de aulas que equivalem o roteiro, as habilidades que estão sendo trabalhadas, as atividades que estão sendo trabalhadas, incluindo nisso o tempo previsto para cada uma, e os instrumentos para verificação da aprendizagem dos estudantes. Funciona o envio dos roteiros, preferencialmente por meio digital, mas nós sabemos que há casos em que não é possível o envio das atividades por meio digital. Então, devido à dificuldade do acesso à internet ou até mesmo dos recursos digitais, os roteiros eles podem ser então impressos, retirados na escola, desde que tenha sido combinado entre os profissionais da escola e os responsáveis pelos estudantes o dia, o horário para que isso aconteça. O envio desses roteiros também pode ser feito, na verdade, a entrega dessas atividades, elas podem ser feitas na volta das atividades presenciais. Então, os estudantes podem guardar as atividades que estão desenvolvendo e quando voltarmos para a escola, para as atividades presenciais, o aluno entrega as atividades para vocês. É importante orientar também os estudantes sobre a organização desses roteiros. Eles precisam colocar os nomes, a série que eles estão, a data. Se for interessante também para vocês, que eles coloquem o número do roteiro, porque vão ser enviados mais de um roteiro, né? Mas isso é opcional. Fica para vocês decidirem se é importante, viável ou não. Nós vamos passar um exemplo de roteiro, mas deixando claro que é uma sugestão, é um modelo. Na verdade, nós não vamos padronizar modelos de roteiro. O que deve ser pensado na hora do seu desenvolvimento é que os elementos essenciais precisam estar lá. Mas vocês podem desenvolver esses roteiros de acordo com as características e a necessidade de cada turma. Aqui nós temos uma proposta, né, um roteiro que foi feito para sugestão mesmo. Então, nós temos aqui ele sendo iniciado com algumas orientações de entrega, como que vai acontecer a entrega, se vai ser por meio digital, ou se os alunos vão esperar o retorno, enfim, vocês vão orientar essa questão. Orientação para os pais ou para os responsáveis, né? Colocando o quanto é importante a família estar participando de todo esse processo. Nós sabemos que isso não é fácil, mas que eles precisam estar juntos da escola, dos filhos, para que essa rotina se mantenha em relação aos estudantes, né? Para que eles conversem sobre o quanto é importante a dedicação desse tempo para a continuação dos estudos.
Orientação aos estudantes, porque é importante para que eles sintam que nós estamos juntos e que nós vamos superar essa fase, né, esse desafio. E então a gente coloca também algumas dicas. Essas dicas também estavam lá no documento orientador. Então, olha, planeje seu tempo, seus estudos, faça uma coisa de cada vez, né? Seja ativo ao estudar, mantenha uma rotina de estudo, de descanso, mantenha o foco, reflita sobre como você conseguiu chegar até a resposta, isso é muito importante para nós. Registre suas respostas, o que conseguiu pensar, né, em relação às atividades. Tira dúvida com os colegas, com os professores, com os familiares, a maneira que for possível. Use a tecnologia, se tiver, né, para aprender. E aqui, do lado direito, nós temos aqui o cabeçalho, o nome da escola, o aluno, a disciplina, o RA, o nome do professor, a turma que esse aluno pertence, a data do envio, data de entrega, a habilidade que vai ser tratada nessa atividade, o número de aulas que equivale a esse roteiro. Uma sugestão para as atividades é colocar os materiais de apoio para resolvê-la. Né? Aqui nós colocamos como exemplo o caderno do aluno, página 21, um livro didático, caso seja utilizado, e, se possível, colocar até a imagem da capa do livro para o aluno ele identificar qual livro ele vai usar para a realização dessa atividade. Se for usar links de vídeos, né, para ampliar o conhecimento do aluno, colocar o link para ele ter acesso ao vídeo, colocar o nome do vídeo, falar sobre as aulas do centro de mídias e colocar a atividade que deseja. Nós colocamos apenas uma, porque é um exemplo, mas vocês pensarão nos seus roteiros de acordo com o número de aulas que vocês têm durante a semana. No final, nós colocamos, né, escreva como que foi o desenvolvimento da atividade 1, isso pode ser feito ao final de todas as atividades ou ao final de cada atividade. Você conseguiu resolver? Né? Qual a sua dúvida? Qual a sua dificuldade? É importante que o aluno registre aquilo que ele teve dúvida para nortear o trabalho de vocês. Pensar em relação aos roteiros. Dessa forma, né, da maneira que os roteiros estão sendo enviados para os alunos, foi possível consultar alguns alunos para ter informação sobre os roteiros? Os alunos estão entendendo? Há pontos positivos que podem ser reforçados, né? Ou pontos fracos, dúvidas que podem ser aprimorados? Tudo isso a gente pode pensar em relação aos roteiros. E a questão das plataformas digitais, que a Jusceline já falou também aqui para vocês. Pensem na seguinte questão: eu tenho muitas coisas para olhar, eu entendo a angústia, o receio dessa situação que é nova para a gente. Mas pensem naquilo que os alunos conhecem, que vocês conseguiram trabalhar antes das férias e do recesso. Pensem naquilo que eles conseguiram entender, naquilo que eles precisam de reforço, naquilo que pode ser aprofundado. As APs chegaram, elas estão na intranet para vocês. Dê uma olhadinha no que está lá também para nortear o trabalho de vocês em relação aos roteiros. E aqui são as nossas referências. A partir de agora, nós vamos liberar, né, o momento para interação. E aí vocês vão poder conversar com a gente, falar suas dúvidas, dar sugestões para nós, porque serão bem-vindas. E quero lembrá-los que nós estamos juntos nessa mudança toda e nesse desafio que a gente está enfrentando. Muito obrigada.